Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda, mais um vídeo para você. E já falamos de toda a discografia dos membros do Pink Floyd em carreira solo, além de já ter feito aí, dissecando álbuns do Pink Floyd. Hoje eu vou falar da Rapa do Tacho, o último disco aqui. É uma colaboração entre o Roger Waters e o Ron Geesin. Se você não lembra de quem é o Ron Geesin, Ron Geesin, ele foi chamado para trabalhar com o Pink Floyd, ele que é amigo do Nick Mason e do Richard Wright, e logo depois passou a ser um amigo do Roger Waters. Ele foi chamado para produzir uma música do Pink Floyd, uma composição que inicialmente era do David Gilmour, chamada The Amazing Pudding, que parecia algo como a trilha sonora de um faroeste. E o Ron Geesin, ele foi chamado para fazer, né, claro, as orquestrações. Eles queriam ver, o Pink Floyd queria ver algo pomposo, algo grande, algo, né, como eles não tinham feito antes. E depois você sabe que The Amazing Pudding se tornou a Atom Heart Mother, faixa título do disco com o mesmo nome, a música aí espetacular, né? Que é uma das poucas músicas do Pink Floyd no começo de carreira que leva o nome de um compositor fora da banda na composição. E o Ron Geesin, como você sabe, é um maestro não tão profissional, mas um cara fera com orquestrações, com colagens de fita. Ele foi muito conhecido por fazer edições de fita. E o que acontece? Em 1968, um homem chamado Anthony Smith, ele lança um livro chamado The Body, né? O Corpo. E o diretor, cineasta, o Roy Battersby, ele decide lançar um documentário com esse mesmo nome, um documentário que fala sobre os sons do corpo humano, sobre o corpo humano, né? E ele chama o Ron Geesin, o Roy Battersby. Curiosidade, o Roy Battersby é padrasto, era, né, porque já faleceu, era padrasto daquela atriz Kate Beckinsale, que é muito conhecida pela série de filmes Anjos da Noite, entre outros filmes aí, né? E o que acontece? O Roy Battersby já tinha chamado a Vanessa Redgrave e o Frank Finlay. Frank Finlay também é um cara conhecido. Eu conheço ele daquele filme da década de 80, né? Que é A Força Sinistra, muito bacana. E já tinha a Vanessa Redgrave e o Frank Finlay para fazer a narração e precisava agora dos sons para o seu documentário. E o Ron Geesin foi convidado. E ali o Ron Geesin, ele começou a fazer essa trilha baseada em sons do corpo humano, sons produzidos pelo corpo humano, como palmas, sussurro, respiração, flatulência, entre outras coisas. Mas o Roy, ele falou para o Ron que ele queria também música inserida naquele contexto de sons do corpo humano. E o que acontece? O Ron, como já vinha aí flertando com o Pink Floyd, ele chamou o Roger Waters para ajudar a musicalizar esses sons junto com ele. E o Roger Waters, claro, entrou na parada, entrou na situação e começou a fazer a composição. E a composição estava feita ali. E o que acontece? O Roy Battersby também decide lançar uma trilha sonora. E o que o Ron e o Roger Waters decidem fazer agora uma nova gravação. Pegam tudo que já tinham feito, refazem de novo agora no estúdio, em estéreo, para que saia um disco com um som mais acessível, mais palatável do que os sons que você encontra no disco. A bem da verdade é um disco bem esquisito, é um disco bem estranho. São 22 mini faixas minúsculas, um minuto e pouco, nada muito grande. E tem algumas coisas interessantes. A primeira música, inclusive, ela que tem um monte de efeito de coisas produzidas pelo corpo humano, ainda tem a voz do filho do Ron Geesin, o Joe Geesin. E uma curiosidade mais bacana ainda, que a última faixa, deixa eu ver o nome dela aqui para ver se eu lembro aqui, é Give Birth to a Smile, toda interpretada pelo Pink Floyd. O Pink Floyd está tocando aqui o David Gilmour nas guitarras, o Roger Waters no baixo, o Nick Mason na bateria e, é claro, o Richard Wright no Hammond. Porém, eles não foram creditados no disco. Acredita nisso? Eles tocaram na última faixa do Pink Floyd, mas no disco eles não foram creditados, né?
E essa capa desse disco, uma capa muito interessante que você está vendo aí, ela é a capa que traz um manequim anatômico transparente, bizarro. Eu ainda não catei esse documentário para me ver, mas deve ter no YouTube, deve ter em algum lugar. O disco foi lançado em 1970, dia 28 de novembro, para ser mais preciso, 1970, no Reino Unido, e nos Estados Unidos só foi lançado em 1976. São 22 faixas, não vou falar o nome de todas elas, porém é considerado por muitos como o primeiro álbum do Roger Waters. Claro que a ideia principal foi gerada pelo Ron Gissing, né? É um álbum colaborativo. Depois o Roger Waters só viria lançar depois, em 1984, o The Pros and Cons of Hitchhiking. Não temos muita coisa para falar sobre esse disco, então tá aí um vídeo curto para você, só para cumprir tabela. O primeiro disco solo do Roger Waters, Music from the Body. Depois o Ron Gissing e o Roger Waters, junto com o Pink Floyd, lançaram depois o Atom Heart Mother. Eles só terminaram o Atom Heart Mother depois que já estava pronto o Music from the Body. Valeu, galera, tá aí. Mais um vídeo para você no nosso canal. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e vamos que vamos.